Videri devistruaron estregiendrigioni Avidir morcodior shemai Akzerin canal meu boi chão. A nossa jornada aqui na Terra, ela possui um conjunto de fases, né, que podem ser analisadas espiritualmente. Nessa época que a gente está vivendo, é uma época muito peculiar da humanidade, onde a gente se sente assim como sendo o ápice da evolução, e na verdade essa é uma grande mentira. Dizer que a gente está na grande evolução da humanidade nesse momento que a gente está vivendo, algo que a gente tem que parar para pensar, né? Só olhar para todos os assuntos da vida, né? Todos os assuntos. Você olha para as famílias como que elas estão brigando, você olha para o hospital dando suco de câncer para as pessoas tomarem, né? No intervalo da cirurgia, puro açúcar, né? Você vê, olha no supermercado e tem uma prateleira chamada comidas saudáveis. Significa que as outras não são, né? Você olha, né, para as pessoas de sucesso que têm que tomar remédio para dormir, né? Aí as pessoas têm tomado remédio para dormir, remédio para transar, remédio para cagar, remédio para acordar. Tem uma coisa errada, né? Isso não é evolução da humanidade, isso é uma decadência, na verdade, de um modo de vida assim que está sendo vivido sem nenhuma consciência. Olha para a política, né, assuntos tão difíceis, olha para a relação humana, as pessoas, a sociedade, tanto preconceito, tanta dor. Então, esse não é um momento evoluído da nossa sociedade. Essa época, né, dentro da nossa tradição, ela é chamada de Rumus Huerta, e ela vai acontecendo de tempos em tempos, onde o nível de consciência das pessoas, ela decai, né, como um todo. E quando esse nível de consciência decai, a própria espiritualidade, que deveria ser parte da nossa vida, ela se torna, sim, uma crença, né? Algo que as pessoas que seguem é como se ela estivesse fazendo algo a mais e diferente do que está sendo previsto ali. Então a gente entende, eu trabalho, eu faço isso, eu tenho filho, eu tenho relacionamento, etc e tal, e aos domingos eu vivo uma vida espiritual. E tal dia faço uma meditação, ou sei lá. A espiritualidade, então, é um adendo, como assim, talvez se a gente tivesse um curso de inglês, né? Algo que você soma, mas eu sei que é difícil de acreditar, e por isso eu não estou pedindo para ninguém acreditar em nada. Mas só escuta. Em outras eras, a conexão entre as pessoas, essas sincronicidades sutis, elas eram tão afloradas que você não precisava nem de celular para falar com uma pessoa. Você quer falar com uma pessoa, a pessoa também quer falar com você, um vai em direção ao outro e se encontra. Isso já acontece hoje em dia, né? Você pensa na pessoa, a pessoa pensa em você. Imagina numa época onde a pessoa não está se entupindo de açúcar e vários outros tipos de coisa o dia inteiro. E naturalmente o corpo, os canais espirituais estão mais livres, né? Dizem, né, que em outras épocas, a, até os animais, né, todos os seres se comunicavam. Não é como a gente vive hoje em dia, né, cada um isolado, né, dentro do seu próprio quadrado, assim como se não existisse uma comunicação intrínseca de tudo que está vivo. E que devido ao nível de ignorância, então, a gente vai tendo esse isolamento. E esse isolamento, ele se materializa dentro da nossa sociedade também,
na nossa individualidade, a forma como a nossa individualidade é montada. A ponto da gente dizer que eu ter a minha vida é estar separado dos meus pais, às vezes dos meus filhos, né, às vezes até de um companheiro, etc. Eu tenho a minha vida, né? Mas a verdade é que ninguém consegue ter uma vida sozinho. Primeiro que para vir ao mundo você precisa de uma família, você não consegue vir sozinho. E se você parar para pensar, você não tem como fazer a sua vida acontecer sozinho. Se você tiver que ser responsável por tudo, água, energia, casa, comida, você vai viver uma vida como de antigamente, né? Muito antigamente, de nômade, né? Que vai viver só do que tem na mão. A riqueza dessa vida vem exatamente na ideia da interação, da comunidade, na troca entre as pessoas. Mas quando essa troca ela é muito penosa e pesada, então eu começo a criar a ideia de que eu preciso me afastar, né? E eu preciso do meu espaço individual e parece que tem lógica, porque quando eu entro dentro do meu espaço eu não me estresso. Então parece que o natural é viver nessa desconexão. E aí, no final das contas, a gente se vê divorciado, com gato num apartamento. Isso não é nenhum tipo de. E tentando arrumar um trabalho que vai nos preencher como pessoa. Mas que trabalho que vai preencher você como pessoa? Enfermeiro, eu vou dar injeção em alguém, né? O que você vai fazer, sabe? Tipo assim, que possa te preencher como pessoa. Existe uma fantasia muito grande sobre a forma como a gente deve viver, porque quando a gente olha para o que está sendo dito, que a gente tem que fazer, arrumar um novo emprego, arrumar um novo casamento, se mudar de cidade, fazer isso, etc e tal, nada, nenhuma dessas coisas realmente consegue me dar a felicidade, a satisfação que eu quero. Essa é a verdade. Por isso que a pessoa já está, às vezes, no quarto emprego, porque todo emprego, tudo que você faz, quando repete muito, fica monótono, e ficando monótono, fica sem graça. E o que que a pessoa vai fazer? Não, você precisa, na verdade, procurar um outro emprego, um outro trabalho, né? Mas todo trabalho é monótono quando a coisa fica repetida. A gente não vai encontrar satisfação da nossa vida através disso, nem o reconhecimento que a gente espera. Isso tudo são fantasias. A verdade é que a gente vive um isolamento que está sendo imposto pelo modo de vida. Nos contos antigos, se você for pegar antigamente, e até pela lógica também, os recursos necessários para você fazer uma casa eram muito altos, né? Então as casas eram compartilhadas pela família, era a casa da família. O avô morava lá, o filho morou, o neto vai morar, e a família morava tudo junto, o clã, né? E quando você casava com alguém, você ia morar naquela casa onde toda aquela família estava, né? Ou um homem para o lado, uma mulher para o outro, mas era assim que era. E as pessoas viviam dentro de uma microcomunidade, né? Para poder funcionar. Vamos supor, uma fazenda ali tem uma comunidade que você está vivendo ali, que tem uma função, tem uma missão. Ninguém perguntava qual é a minha missão de vida morando numa fazenda. Ah, vai, por favor, né? Tirar o leite, encher o saco, missão de vida. Mas é uma realidade que hoje, nesse mundo, a gente abriu essa possibilidade. E as pessoas entram em crise. E aí, em vez de olhar para si, olhar para dentro para tentar entender o que está acontecendo dentro de si, a pessoa fica achando que é porque ela não tem o trabalho que ela deveria ter, ou porque o marido, a esposa não são do jeito que ela gostaria que fosse. E ainda tem aquelas famosas frases assim, né, que sabe qual é o meu problema? Qual que é o seu problema? É que o meu marido mudou. Quando eu casei com ele, ele era de um jeito. Passou 20 anos, ele mudou. Mas, gente, que bom, né, que a pessoa mudou, né? Faz parte da vida, as pessoas mudam, né? Você também mudou. Não, não foi esse o combinado. Mas ninguém combina que vai mudar daqui 20 anos. Entende? É como se a mente ficasse tentando arrumar qualquer desculpa fora do mundo para justificar a sua insatisfação. E essa insatisfação, ela não está vindo de fora, ela está vindo de dentro. Porque eu sozinho comigo mesmo, sentado na minha cama, quando fecho o olho, eu não me suporto. Então, se eu sozinho tá ruim,
somar qualquer coisa não vai modificar nada, porque eu comigo mesmo já tá ruim. O máximo que vai acontecer é eu me distrair, né? Eu chamo a pessoa de fora para fazer alguma coisa, para não ter que pensar nos problemas da minha vida. Mas se eu comigo mesmo tá ruim, mais cedo ou mais tarde, né, essa sensação ruim, esse sofrimento, ele vai eclodir novamente. Então, qual que é a verdade? A verdade é, ou eu cuido de mim, né, como pessoa, ou tudo que eu faço e qualquer lugar que eu vá vai ser ruim. E quando eu tô bem comigo mesmo, poxa, qualquer lugar que eu vou, por mais difícil que seja, tipo, pode ter dor, mas não vai ter sofrimento. Pode ser desconfortável, né? Às vezes a gente pega um ônibus, né, e senta ao lado de uma pessoa fedida, vai, um exemplo. É desconfortável, mas você não precisa sofrer, entende? Você não precisa sofrer, porque o sofrimento, ele na verdade, eu sei que é difícil de ouvir isso, mas é a realidade, é uma opção. É uma opção, né, que depende da ignorância, ou melhor, do conhecimento, né, para você poder exercer essa opção. A dor não. A dor não é uma opção, não é opcional. O sofrimento é. Sabe qual é a diferença? A diferença é entre você ver uma coisa que você sabe que aquela coisa é daquela forma e não vai atender uma necessidade sua, e aí isso gera uma dor, mas ao ver isso, existe um segundo pensamento de condenação, da sua condenação de si mesmo. O que que eu fiz? Condenação de Deus, por que que Deus está fazendo isso comigo? Condenação do outro, por que que ele é assim, por que que ela é assim? Esse segundo pensamento é o que gera o sofrimento. O primeiro pensamento, ele só é o desconforto, a dor que é natural da vida. Até para um pintinho nascer, ele precisa quebrar o ovo e é dolorido quebrar aquele ovo ali, né? E sair dali de dentro. Mas não precisa ser sofrido, né? Então, a espiritualidade, como eu estava dizendo, ela tem alguns momentos dentro da vida. E enquanto a gente está enclausurado dentro dessa individualidade, desse processo de individualização, onde a gente quer de qualquer maneira, vamos dizer assim, garantir o nosso para ser feliz, a espiritualidade ela não consegue se abrir. Ela é sempre muito pequenininha, né? O máximo que a pessoa faz é rezar no final de semana, e isso é a espiritualidade dela. A partir do momento em que ela entende que as pessoas em volta dela, o mundo em volta dela, não está aqui para ameaçar ela, para fazer ela sofrer, nem nada disso, aí passa a ter um desafio, que é como que eu posso viver bem com essas pessoas que não são perfeitas, que têm esse problema, que têm aquela outra situação. E eu sei que é possível viver bem com qualquer um, quando eu estou bem. O problema das outras pessoas não me afeta. Então, agora o meu foco, o meu direcionamento é como ficar bem. E podendo ficar bem, eu consigo me relacionar com qualquer um. E aí todos esses relacionamentos e situações que estão acontecendo, elas na verdade vão me fortalecer, não vão me enfraquecer. Uma vez, né, eu fui visitar, essa história é real, fui visitar um mestre Bonpo, que era tibetano, que morava bem no meio do centro de São Paulo, né? Então aquela coisa, já dá para imaginar, né? Cidade grande, poluída, você entende, né? E eu perguntei para ele, eu falei, Lama, por que que você está em São Paulo, né? As pessoas vivendo aqui, sabe? Uma confusão, uma ignorância, né? Tudo que tem de ruim na sociedade está aqui concentrado nessa cidade. Por que que você não vai para um campo, sei lá, volta para os Himalaias, sei lá, você pode ir para onde você quiser, o que você vai fazer aqui, né? Aí ele falou assim, ô Fábio, olha só, um professor deve estar onde o conhecimento, onde está o conhecimento, onde está a ignorância. Onde está a ignorância? Então, e a ignorância está aqui. Você não falou que aqui é o coração da ignorância, né? Da dificuldade, não sei o quê? É aqui que eu tenho que estar para poder ajudar as pessoas. A gente está pensando, né, aonde a gente vai para aquilo não nos afetar. Mas a pessoa que é inteira, aquilo ali não afeta ela. É uma função dela. Ah, eu vou ter que visitar minha mãe, professor, não consigo suportar visitar minha mãe. Toda vez que eu vou lá é sempre aquela mesma história, ela não me trata bem, etc e tal. Eu devo visitar ela ou não devo visitar ela?
Então, você deve largar a sua dependência de ter que a sua mãe te tratar bem para você se sentir bem. É isso que você precisa largar. E o fato dela não te tratar bem significa que ela está em dor, significa que ela é uma pessoa pesada, significa que ela precisa de ajuda. Mãe, pai, irmão, tio, seja lá quem for. Então é lógico que você tem que visitar ela. Mas antes disso, se prepara melhor. Porque se você for lá visitar sua mãe, seu tio com 40 anos de idade, esperando que te acolha como se tivesse 5 e faça carinho na sua cabeça e diga que você é incrível, você está viajando na maionese. Isso não é vida. Isso é uma expectativa congelada no tempo. Traumas que vão se somando dentro de nós. Então, a verdade seja dita. Eu preciso estar bem, inteiro comigo mesmo. E para estar bem inteiro comigo mesmo, o processo exige dois movimentos. Primeiro, eu preciso de luz, preciso de conhecimento. O conhecimento que vai me firmar na minha compreensão daquilo que eu sou e daquilo que as pessoas em volta de mim são também. E o segundo, na segunda instância, a gente precisa liberar as energias que se acumulam dentro de nós. Porque a gente pode até ter lucidez sobre os pais, sobre o trabalho, mas depois de viver 10 anos sendo oprimido, sendo torturado ali por uma determinada situação, por mais que você entenda, a sua criança não consegue se soltar, porque é muita dor que está acumulada, né? Então a gente faz um trabalho de luz, mas a gente também precisa fazer um trabalho de descarrego, né? De liberação de energia, entendem? Então a espiritualidade, ela vem oferecendo as duas coisas, através do Anadesgi e outras formas equivalentes a Anadesgi, ele está dando luz, está dando entendimento, né? E através de práticas, ritos, asceses, está dando o quê? Meios de purificação. A espiritualidade dá meios de purificação. E, naturalmente, a gente vai precisar combinar as duas coisas, porque não tem quem chegue para a espiritualidade que não tenha traumas, né? E não tem também ninguém que chegue para a espiritualidade que não seja ignorante, porque senão não estava pedindo por conhecimento. Então, as duas coisas são necessárias. O equilíbrio dessas duas é o que faz a abertura da nossa jornada espiritual. Em geral, as asceses, as disciplinas e as práticas é o que determinam o caminho, sabe? Porque as práticas todas, elas são envoltas de uma cultura. Dentro da tradição druídica, você vai usar uma roupa como essa, que é o Quedo, você vai ter um contário para fazer aí um acompanhamento da meditação, você vai fazer movimentos, vai ter palavras em galaiques. E a Warta, esses instrumentos de purificação, são envoltas dessa cultura. Se você for, talvez, para o Aikido, no Japão, aí vai ser uma outra roupa, uma outra língua, um outro conjunto de hábitos. O que determina realmente essa visão de um caminho é o tipo de prática que é predominante na vida dessa pessoa. E você pode, né, fazer meditação sem usar essa roupa, né? Você pode fazer Aikido sem colocar um kimono. Mas para quê, né, que a gente faria um Aikido sem pôr um kimono? Né? Por quê? Se aquela é a roupa, né, daquela cultura que está te ensinando e transmitindo aquilo, por que não, né? Então, se eu tiver nessa necessidade, está tudo bem, em geral é por causa de trauma, né? Que a coisa mais natural que tem para uma criança quando chega num determinado ambiente é ser um com aquela energia que está ali, né? Então, isso precisa ser descarregado. Não é assim, eu preciso ser dessa cultura para seguir esse caminho? Não precisa, né? Mas eu vou fazer uma pergunta ao contrário. Por que que há uma resistência tão grande, né, de se juntar à cultura? Até porque, né, essa blusa Hering, a calça jeans, é a blusa de uma cultura, né? A roupa de uma cultura. E cultura de sofrimento, a cultura da alienação, né? A cultura da exploração, do abuso das pessoas, né? Então, por que não, né? Botar uma outra roupa por um tempo, né? Qual que é o problema, né? Se eu tenho um problema e usar alguma roupa, qualquer que seja, aí eu preciso ver internamente o porquê disso, né? Porque você pode escolher o que você quiser. É muito interessante. Às vezes eu estou em grupos, né, conversando, a pessoa fala, precisa usar kilt para ser druida? Eu falei, não, você pode usar a roupa que você quiser para estudar, para dar aula. Eu uso a roupa que eu quero, né? Isso não precisa te incomodar, né?
Então é muito interessante ver como a mente, vamos dizer assim, das pessoas com as suas dificuldades, auto-boicotam seus próprios processos espirituais. A verdade é que o arcana, esses instrumentos de purificação, essas asceses, elas vêm em volta de um contexto, de uma cultura, e não tem como separar isso. É uma coisa só, né? E o conhecimento já é diferente. Ele até vem junto de uma cultura, mas pela qualidade do que é o conhecimento, porque numa SESI a gente está, vamos dizer assim, fazendo práticas, né, cerimônias, rituais, orações, né? Agora, quando você estuda 2 mais 2 igual a 4, né, o foco é outro. Aí você não precisa de nenhuma conexão cultural, roupa necessariamente, você não precisa, não precisa. Pode até fazer, mas precisar não precisa. E por isso esse conhecimento, ele ultrapassa, né, vamos dizer assim, a noção do pertencimento a uma determinada cultura ou determinado grupo de pessoas. Por exemplo, se você for fazer uma leitura astrológica, astrologia, as constelações todas, né, vem das tradições orientais, né, e, e ninguém pergunta para você, né, se você, por exemplo, um sumério, para fazer uma consulta astrológica, nem o astrólogo, nem a própria pessoa pergunta, porque é um conhecimento, não importa qual a sua nacionalidade. Por exemplo, vai no médico acupunturista, né? Uma vez tem um hospital de acupuntura na China que às vezes eles ficam dentro de templos, né? E lá tem bastante muçulmano e vão lá no hospital se curar, não tá nem aí se está num templo, né? E já perguntaram, né, para um muçulmano que eu conheci, como que você vai nesses hospitais? Ele falou assim, eu estou indo para me curar, o médico não me pergunta a minha religião, não tá, eu estou lá para me curar, né? Estou com uma doença, vamos lá resolver minha doença, né? Então o conhecimento ele tem essa qualidade, essa objetividade. E isso é o que é o anadesismo, né? É algo que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com um grupo cultural em si, na verdade, fala com qualquer ser humano. A necessidade fundamental de um ser humano de entender quem ele é, quem ela é, qual que é a conexão dela com esse universo, o que que é Deus, né? E poder viver em paz dentro daquilo que ela é, né? Dentro da sua vida.